pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem está falando é o Edmar Santos e no vídeo de hoje eu estarei falando sobre modelagem dimensional com o tema Star Schema ou esquema estrela. Você que está começando agora a trabalhar com Power BI, a desenvolver projetos de Business Intelligence, você vai ouvir falar muito desse tema. Então não perca esse vídeo, isso é muito bacana. Fiquem comigo até o final. Gostaria de convidar também a você que ainda não está inscrito no canal, que se inscreva e ative também o sininho para ser notificado sempre que um novo conteúdo for ao ar. Estarei publicando pelo menos 2 vídeos toda semana. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Bem, pessoal, vamos lá? Então, antes de mais nada, antes de falar um pouquinho do Star Schema, é importante a gente entender como é que ele surgiu, né? Então, ele surgiu em 1996 por Ralph Kimball, que foi um doutor, né? Hoje esse senhor aí, ele que criou esse método, essa metodologia, que na verdade ela é uma metodologia aí utilizada na modelagem de Data Warehouse. Então, ele foi criado em 1996 para atender esse pré-requisito, esse quesito. Mas, Edmar, o que é um Data Warehouse? Eu vou estar explicando um pouquinho aqui na frente nessa mesma apresentação, tá? Então, o que esse modelo ele entende? Ele entende que os dados eles são modelados a partir de 2 pontos, 2 tabelas, uma tabela dimensão e uma tabela fato, perfeito? No qual as tabelas dimensionais, elas contêm os dados de um determinado evento. Tem um vídeo anterior que eu explico sobre tabela fato e dimensão, e na tabela dimensão ela contém as características, lembra quando você pega uma de produto, que você tem uma chave de referência linkada na fato por ele, e na tabela fato você tem apenas o ID desse produto. A tabela dimensão ela vem como um complemento, perfeito? E já a tabela fato ela armazena aí todos os fatos ocorridos, os fatos que são chaves para isso. E por que esse nome Star Schema? Então, como vocês podem ver, então ele parte de uma tabela fato no centro e nas extremidades, nas pontas, você tem as dimensões. Então, dimensão A, B, C, D, E. E aqui, quando ela se forma, se completa, ele dá esse formato de estrela. Por isso que ele leva esse nome de Star Schema. A gente vai daqui a pouco para o Power BI e eu vou mostrar para vocês um projeto já finalizado, que inclusive é o projeto que a gente vai trabalhar junto, é um projeto para iniciantes e é um dashboard que já está criado e lá está bem estruturado as tabelas e vocês vão ver na prática como essas tabelas estão relacionadas, formando aí o esquema estrela, perfeito? Mas antes vamos falar um pouquinho de Data Warehouse. Essa é uma definição que eu encontrei da Azure, porque tem muitas definições de Data Warehouse se você for parar e for dar um Google, mas essa eu achei assim fantástica, né? Que ela fala que é um repositório centralizado que armazena dados estruturados, ou seja, tabelas de banco de dados, planilhas Excel e dados semi-estruturados, arquivos XML, pastas da web para fins de relatório e análise. Olha que bacana. Então é um conjunto de dados que ele armazena todas essas informações e o output dele são informações para tomada de decisão, tá? Aí exemplificando isso para que fique fácil o entendimento, então pense assim, ó, você tem as fontes de dados. Aqui eu estou colocando alguns servidores para vocês entenderem. Então, faça de conta que um é um servidor, um é um arquivo, um Excel que está numa pasta local, outros são arquivos de PDF em outras fontes também. Então, esses dados eles vão ser transformados via um processo de ETL, de extração, de transformação e de carga, o load, né, que é o carga, e ele vai ser armazenado num repositório. Esse repositório a gente vai chamar de Data Warehouse, perfeito? E qual vai ser o output dele? Qual vai ser a entrega? Serão informações chaves para tomada de decisão. Então, quando você começa a falar de um projeto de BI, para parar, para pensar, para estruturar, é mais ou menos esse modelo aqui que vem à mente. Então, você tem as fontes de dados primárias, você tem depois um processo de transformação de ETL e depois você tem que armazenar essas informações que a gente chama de Data Warehouse ou DW, perfeito? Agora, nós vamos para o Power BI, que eu vou estar mostrando para vocês um projeto na prática com o Star Schema construído. Aí vocês vão assimilar melhor.
Agora eu vou demonstrar para vocês, apresentar na prática como que é o modelo Star Schema, uma vez que eu tenho as tabelas importadas para dentro do projeto e eu tenho o relacionamento entre tabela, fato e dimensão, como que elas estão conectadas. Esse é um projeto, tá, que eu desenvolvi relacionado a uma loja de informática, ou seja, um dashboard relacionado a vendas, a resultados de vendas. É um dashboard que foi criado para quem está começando agora, para quem é iniciante, mas ele é bem completo, ele é bem dinâmico. Eu vou estar apresentando aqui para vocês algumas telas, são somente contando com a home um total de 4 telas. Então vocês vão aprender aí durante os vídeos no canal e nas lives que eu pretendo estar fazendo mais da frente, como desenvolver toda essa parte de menus interativos para fazer a navegabilidade de um visual para o outro. A gente vai estar trabalhando aí com caixa de texto, com a parte de trabalhando com cores, formas, imagens de fundo e tudo mais. Então esses menus também eu estarei compartilhando com vocês como é que eu trabalho com eles, aonde vocês vão estar buscando essas imagens e tudo, perfeito? Então, vamos dar uma navegadinha aqui sobre as telas para vocês entenderem antes de eu mostrar aqui o modelo Star Schema. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um visual relacionado à análise de vendas, onde eu tenho aqui já alguns indicadores que foram definidos. Eu vou estar ensinando também a vocês a como definir KPIs, como montar os KPIs, perfeito? Então, aqui eu tenho uma visão de vendas por região, de um comparativo anual de vendas, uma evolução mensal. E em cima eu tenho os indicadores aqui de vendas, de frete, comissões e o lucro, que seria a venda menos os custos aí. E aí você consegue navegar, né, selecionando um ano para o outro, vendo a performance. Se você te desselecionar, você vai ver todo o relatório de vendas dos 2 anos e você, selecionando um específico, todo o painel ele vai se ajustar às visões daquele ano. Então, esse é um visual específico relacionado à análise de vendas. Aí eu tenho também a parte de performance, uma performance de venda por produto. Aqui o cabeçalho em cima eu mantive os meus indicadores. E aqui eu tenho uma definição, uma abertura de venda por produto. E aqui uma abertura mais detalhada, que nem na categoria notebook. Isso aqui é uma tabela, então você clica nela, você tem a abertura da categoria notebook, quais são os modelos que eu tenho ali dentro e o quanto que vendeu cada modelo comparado ao total de vendas, perfeito? Olha aqui, 4.9, ok? Se eu clicar aqui abrir essa tabelinha, então eu tenho aqui uma abertura dos 2 modelos que compõem aqueles 4.9, perfeito? Então aqui tem detalhes de quantidade que foi vendida, o valor total de venda, o custo total de frete, comissão e qual foi o lucro. E também eu tenho uma análise de performance, vamos dizer, de pesquisa, onde eu navegando aqui, né, nesse visual, eu tenho uma pesquisa de satisfação interna, no qual os clientes avaliaram a loja onde ele comprou. Então, quem é o perfil, o gênero de quem compra, qual a avaliação do cliente com relação à compra dele, né, a percepção, e se ele indicaria a loja ou não, perfeito? Então, mais aqui do meu lado, no campo campus aqui, eu tenho todas as tabelas que fazem parte desse modelo e também aqui vocês estão vendo uma pastinha de medidas. Essas aqui são as medidas DAX, que são criadas aqui dentro do Power BI. Eu vou ensinar a vocês também como construir as DAX mais à frente, ok? Isso aqui é uma soma de vendas. Toda a fórmula DAX, ela começa aqui, né, depois do título dela, com o sinal de igual, e aí você escreve a fórmula que você deseja. Isso eu vou estar ensinando a vocês como fazer mais à frente. E é isso, essa parte de medidas, né? Então eu tenho as medidas aqui criadas, todas as tabelas, e aonde que eu vejo aqui o modelo Star Schema? Então se você for aqui até a guia modelo, olha só, por que modelo estrela? Olha só, eu tenho a tabela fato no centro, conforme foi bem apresentado na apresentação em PowerPoint, e eu tenho aqui nas bordas, nas extremidades, eu tenho as tabelas de menção, que são identificadas com uma letra D, tá vendo? D funcionário, D localidade, D produto, D
a forma de pagamento, e também uma tabela que a gente vai aprender, que é uma das mais importantes em projetos de Business Intelligence, que é uma tabela de calendário. Vou estar ensinando a vocês como criar essa tabela, e ela é muito importante quando você tem uma base com datas. A gente vai trabalhar com análise temporal, então é muito importante ter uma de calendário. Essa tabela solta, ela não está relacionada, tá, com as outras tabelas, porque é uma tabela de medidas, né? Essa é aquela pastinha de medidas que eu tenho aqui, tá vendo? Então ela fica solta aqui no modelo, ela não está relacionada. Vocês vão estar aprendendo também mais na frente a parte de relacionamento, como eu relaciono uma tabela com a outra. Se vocês verem aqui, ó, eu tenho um relacionamento de um item para muitos itens na tabela de venda. Como eu falei, a tabela de fato de vendas, ela tem fatos que se repetem, vendas que aconteceram em datas distintas do mesmo produto. Então, para isso, aqui eu tenho muitas vendas, porém na tabela de funcionário de produto, eu só tenho uma pessoa, uma característica, né? Então, essa tabela está linkada com a dimensão com as vendas de acordo com uma chave, né? Então, se eu clicar aqui duas vezes, ó, no relacionamento aqui, se eu clicar duas vezes, ele vai me abrir todo o detalhamento deste relacionamento. O que eu estou conectando o que com o que? Então, olha só. Eu tenho na tabela vendas lá a chave ID vendedor, que está sendo conectada com a minha tabela dimensão pelo ID, tá vendo? Então um dado está conectado com o outro, perfeito? E eu estou num relacionamento de muitos para um, ou seja, de muitos dados na fato para uma tabela dimensão que eu tenho um dado único. Depois eu vou estar explicando em outro vídeo toda essa parte de relacionamento, que eu tenho mais de um tipo de relacionamento, vou explicar para vocês todos eles, perfeito? Então aqui a ideia é ilustrar o porquê do modelo Star Schema. Então, como vocês estão vendo, só para ficar claro, na parte de modelagem dimensional dentro do Power BI, eu tenho uma tabela de vendas, uma tabela fato, relacionada com diversas tabelas, dimensão, que dá esse formato aqui, Star Schema. Então era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente vai se encontrar nos próximos vídeos. Lembrando que você ainda que não está inscrito no canal, quero te convidar para se inscrever, ativa também o sininho para você ser notificado sempre que um novo conteúdo for ao ar, e deixa também um comentário, teu comentário sobre o que você achou desse vídeo e o que você gostaria de ver mais para frente, perfeito? Forte abraço a todos, tchau, tchau!